Olá! Hoje eu quero dar continuidade ao conteúdo que estamos trabalhando envolvendo o conjunto. Hoje vamos estudar a união e a intersecção entre conjuntos, ok? Então, vamos lá! Nessa aula, eu quero trabalhar com vocês a operação envolvendo conjuntos. Veja bem, quando falamos de operação, lembramos logo de adição, subtração, divisão e multiplicação entre números. É possível também trabalhar essas operações envolvendo conjuntos. Essas operações básicas que temos na matemática também pode ser realizada envolvendo conjunto. Porém, tem a sua particularidade. Vamos ver quais são. No caso, como eu falei para vocês, essas operações citadas acima, elas recebem nome diferente. Por exemplo, união de conjuntos, intersecção de conjuntos, diferença de conjunto e conjunto complementar. E todas essas operações, aqui citadas, no caso, essas operações, elas são representadas por uma simbologia específica para cada uma delas. Certo? Como nas operações básicas, nós temos uma simbologia para cada operação que seja. Da mesma forma, trabalhando o conjunto, nós também temos uma simbologia. Vamos ver quais são elas. Primeiro, vamos tratar sobre a união entre conjuntos. O que vem a ser a união entre conjuntos? A união entre conjuntos, ela vai ser representada por essa letrinha U. Certo? E essa letrinha U, ela corresponde à união de todos os elementos, sem repetição, entre os conjuntos apresentados. Toda vez que você vê essa letra U relacionada a conjuntos, é porque estamos tratando sobre a união entre os conjuntos. Certo? E essa união, ela vai agrupar todos os elementos, também lembrando que sem haver repetição entre eles. Ok? Veja bem. Aqui eu tenho um conjunto A, onde os elementos do conjunto A são as letras A, E, I, O e U. Certo? Tenho também um conjunto B, onde eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 4. E eu quero tratar a união entre os elementos do conjunto A e a união entre os elementos do conjunto B. Certo? Ficando da seguinte maneira: a união com B é o agrupamento dos elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Certo? Veja que o conjunto A, onde eu tenho as letras A, E, I, O, U, aqui na união, ele está bem aqui, ó. Certo? Agora, os elementos B, que são esses aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, se a gente observar na união, eles estão no seguinte local. Observe que a união com B, a união entre o conjunto A e o conjunto B, é o agrupamento de todos os elementos. Lembrando que se acontecer repetição, basta eu representar apenas por um elemento. No caso aqui, não aconteceu de ter essa repetição. Logo, a união aqui seria apenas a demonstração do conjunto A e o conjunto B. Correto? Na união, também eu posso representar ela de forma geométrica utilizando o diagrama de Venn. Vamos ver como vai ficar essa representação envolvendo a união. Vamos lá. Como eu falei para vocês, essa união entre o conjunto A e B também pode ser utilizada, aplicada, né, vamos dizer assim, no diagrama de Venn. Veja bem. A representação dessa união entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B seria essa representação geométrica, onde, como eu estou agrupando todos, é a mesma coisa que pintar
o conjunto A e pintar o conjunto B por totalidade. Logo, ficando A união com B, representado na forma geométrica da seguinte maneira. Certo? Quando tratamos sobre a união, nós estamos trabalhando diretamente a operação de adição. Quando eu agrupo todos os elementos, eu estou adicionando. Logo, adicionar é a mesma coisa que unir. Logo, tratamos união como sendo o agrupamento de todos os elementos de todos os conjuntos envolvidos. Certo? Agora vamos estudar outra situação, que no caso seria a intersecção. Vamos lá. Então vamos ver agora a intersecção entre conjuntos. O que vem a ser essa intersecção entre conjuntos? A intersecção entre conjuntos, ela vai ser representada por esse símbolo que está aqui. Observe que ele é o contrário da simbologia da união. O que vem a ser esse símbolo? Ele corresponde aos elementos em comum entre dois conjuntos quaisquer. Quando eu tenho conjuntos, vai acontecer situações onde ocorrerá repetições de elemento. Se eu quiser representar essa repetição em forma de um conjunto, eu estou tratando da intersecção entre conjuntos. A intersecção trata daqueles casos onde ocorre a repetição. Veja bem. Aqui eu tenho um exemplo, né, onde eu tenho o exemplo, o conjunto C, dado pelas letras A, B, C, D e E. E tem um conjunto D, dado pelas letras B, C, D, G e H. Eu quero trabalhar, neste caso, a intersecção entre os elementos do conjunto C e os elementos do conjunto D. Lembrando que a intersecção é aquilo que é o quê? Comum entre esses conjuntos. O que vem a ser comum aqui? Observe que no conjunto C eu tenho a letra A, B, C, D e E. No conjunto D eu tenho B, C, D, G e H. Verifique que B, C e D, ela se repete aqui no conjunto D. Como está ocorrendo essa repetição, eu tenho a intersecção entre os conjuntos C e D, ficando da seguinte maneira. Então, a intersecção entre os elementos do conjunto C e o conjunto D são os valores B, C e D, ou as letras B, C e D. Certo? Eu também posso representar essa intersecção em forma de diagrama, ficando da seguinte maneira. Veja que nós temos aqui o conjunto C, aqui o conjunto D, e a intersecção entre o conjunto C e o conjunto D é aquilo que temos em comum, neste caso, e os valores que estão repetindo aqui no conjunto C, que no caso B, C e D, e os valores B, C e D também no conjunto D. Nós temos essa repetição e ela vem aqui em comum entre esses dois conjuntos C e D. Certo? Quando tratamos de união, que tem a ver com o agrupamento de todos os elementos, e a intersecção, que seria aquilo que é comum entre os conjuntos, são operações envolvendo conjuntos, certo? Para finalizar esse conteúdo, vamos fazer um exercício aqui para ficar bem definido para vocês, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui um conjunto A, dado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, e um conjunto B, dado pelos elementos 4, 5, 6, 7 e 8. No caso, eu quero calcular a união entre os conjuntos A e B e a intersecção entre os elementos do conjunto A e B. Certo? Então vamos lá fazer essas duas situações envolvendo os conjuntos A e B. Primeiro vamos trabalhar a união, né? A união é o agrupamento entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B, correto? Então nós temos aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que o 4 e 5 está repetindo, né? Não tem a necessidade
de colocar 4 duas vezes e 5 duas vezes. Basta apenas uma representação. Então a união ficaria assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então aqui nós temos a união entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Certo? Agora vamos trabalhar a intersecção, que seria o quê? Aquilo que é comum entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Observe aqui que o número 4 e o número 5, eles também estão se repetindo no conjunto B. Logo, essa repetição me dá essa intersecção, ficando apenas os valores 4 e 5. Veja bem, essa operação de união e essa operação de intersecção, ela é bem simples de ser trabalhado. Basta, quando tratar de união, você agrupar todos os elementos. Quando tratar de intersecção, apenas agrupar aquilo que é repetido. Ok? Logo mais vou trazer essa continuidade do conteúdo envolvendo a teoria dos conjuntos. Beleza? Deixa eu ir nessa aí. Valeu, galera. Valeu. Fui!